Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje a gente conversa com o professor João Mata. Ele é professor, pesquisador e orientador do mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, diretor de desenvolvimento científico da Associação Brasileira de Educação à Distância, vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologias Educacional e autor de livros, capítulos sobre metodologia, educação à distância e filosofia, dentre outros temas. Está aqui no Rio Grande do Norte para ofertar um curso de design instrucional para o campus de educação à distância do IFRN. Seja bem-vindo, professor, ao Educação em Pauta. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar no Rio Grande do Norte, estar em Natal. Enfim, um lugar maravilhoso. Primeira vez que vem à nossa cidade? Eu vim há 30 anos, estava dizendo para eles no curso, eu vim há 30 anos, eu fiquei no hotel Rei Magos, que não existe mais, parece, foi tombado, meio, eles né? falaram, não é? E aí depois eu não tinha vindo, então praticamente é a primeira vez, né? Professor, esse conceito de design instrucional, né? Queria que o senhor pudesse apresentar para a gente, sistematizando também com a ideia desse curso ofertado para o campus de educação à distância. Design instrucional, design educacional, a expressão foi utilizada no Brasil inicialmente como design instrucional, que é uma tradução ao pé da letra de instructional design do inglês. Mas o problema, dentre outros, é que em inglês a palavra instruction quer dizer também professor, tem a ideia de educação. E no Brasil, a palavra instrução é uma palavra que tem um sentido mais restrito. Ela está mais ligada a instruir, treinamento para fazer alguma coisa prática. A educação tem um sentido mais geral. Então, e ainda que a educação, ela obviamente não seja apenas a educação formal da escola, instrutor você tem diversas áreas, né? Pois é, isso o pessoal até está dizendo no curso. Isso aí, você tem instrutor para autoescola, tem instrutor em academia, né? E esse é o sentido que tem o instrutor. Então, quando você fala design instrucional, ele acabou carregando esse conceito que em português não tem. A palavra educacional, que é o mais adequado. Então, hoje ela já passa a ser usada mais com sentido de utilizando o design educacional. Qual que é a ideia? O que a gente está explorando no curso e qual que é a ideia do design instrucional ou educacional? É você preparar um professor ou outros profissionais que trabalham com produção de conteúdo para educação à distância e mesmo para educação presencial, para que ele desenvolva um projeto para uma atividade, para uma disciplina, para um curso, seguindo os princípios que a gente já tem literatura sobre isso, muitos casos estudados, os princípios de boas práticas para você poder desenvolver um projeto com sucesso nessas áreas. Então, no curso a gente está passando desde a análise do contexto, análise dos alunos, características dos alunos para que você possa desenvolver um projeto, depois elaboração de objetivos de aprendizagem, aí produção de conteúdo, seja conteúdo impresso, vídeo, imagens, áudio, gravação de áudio, até design de atividades, design de interações, avaliação. Então, assim, existe um fluxo é como se fosse um projeto, né? Vamos dizer, desenvolvimento de projeto em geral, mas é um projeto voltado para a educação. Então, existe um fluxo de etapas que, se bem organizadas, bem alinhadas, acabam resultando num projeto adequado. Então, tem a ver com essa programação, um caso de sucesso, por exemplo? Tem o senhor oferta esse curso para o Brasil, no seu site tem alguns cursos que o senhor oferta. Né? Eu queria que o senhor pudesse citar, por exemplo, especificamente. Né? O senhor também é um dos autores que fala sobre educação à distância, uma referência nessa área. Dentro de cursos como esse, como é que é elaborado esse conceito? Desde quando, por exemplo, a gente tem esse conceito formalmente o que acontece? Veja, você tem planejamento educacional para presencial, você tem uma coisa centenária, né? Vamos dizer, desde que você tem educação presencial. A educação à distância introduziu novidades, desde a questão da utilização de ferramentas digitais, até o fato do aluno não estar lá, tendo aula à distância, ele não está presencialmente, às vezes ele está sincronamente, mas a maioria das atividades em educação à distância são assíncronas, ou seja, o aluno não está no mesmo momento, inclusive, não é simultâneo, né? Não é simultâneo. Então, você tem novos desafios de planejamento. Então, a gente pode dizer que, apesar de as orientações gerais do design educacional servirem, inclusive, presencial e já existirem antes, a educação à distância trouxe esses novos desafios e aí gerou
toda uma literatura, novos cases, né, e aplicações para o universo digital. Educação à distância online, principalmente. Porque a educação à distância, quando era pelo correio, era a produção de material impresso, mas a internet, né, final dos anos 90, 2000, quer dizer, os últimos 20 anos, a gente passou a ter uma preocupação com como produzir atividades, conteúdos para o ensino online. E aí, então, isso é um pouco mais novo e aí existem orientações, desde orientações metodológicas, que metodologia eu vou utilizar, metodologia mais ativa, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, utilização de games, gamificação, até orientações ligadas à tecnologia mesmo, que ferramentas utilizar, que mídias, né? Então o design institucional cobre tudo isso. Professor, o design institucional e educacional, consequentemente, ele tem essa ideia de tornar mais flexível, menos rígido, não é? Eu queria que o senhor pudesse me responder como isso na prática acontece na educação presencial, né? E na educação à distância também. Sim. A gente pode até dizer, assim, numa simplificação, que o design institucional tradicional era muito mais rígido. E quando a gente fala de design educacional, não só mudou a expressão, atualizou para a situação brasileira, para o contexto brasileiro, como a gente também passou a pensar nessa questão da maior flexibilidade. O que acontece? Um dos elementos da flexibilidade muito interessante é você dar ao professor a liberdade de produzir e mexer no material do curso, atuar diretamente no curso, porque tradicionalmente a educação à distância começou e hoje ainda tem muita instituição que trabalha assim, de uma maneira que o professor foi deslocado da docência para a produção de conteúdo. Então é o que a gente chama de professor conteudista. Né? Então eu contrato um conteudista, mas depois ele não atua no curso. E às vezes atua um tutor, mas o tutor está muito preso, ele não tem liberdade de mexer no material. Então você preparar o professor, o docente ou mesmo o tutor para que ele possa produzir material just in time durante o curso. Quer dizer, começa uma turma, cada turma tem uma alma, eu costumo dizer, né? Presencial ou à distância. Então começa uma turma, você percebe que aquela turma está tendo uma dificuldade em determinado assunto. O professor vai lá, grava um áudio. Ou ele programa as atividades para aquela turma, ou ele programa a disciplina. Então, é você dar essa liberdade para não ficar na mão apenas de um produtor de conteúdo, conteudista ou de uma equipe que prepara aquele material, mas do docente. Né? Então, dá na mão do docente preparar o docente com design institucional. Né? O senhor falou de uma metodologia. Né? Essa flexibilidade seria... Também eu discute a ideia de, por exemplo, como professor a gente recebe as ferramentas da disciplina, né? E muitas vezes a gente acha, poderia fazer de outra forma, e às vezes a gente até faz, né? Mesmo que inconscientemente, sem o apoio da própria coordenação. Mas essa flexibilidade está dentro dessa discussão também de como a matéria, de maneira dura, ela vai estruturar, o que ela vai abordar? Ou ela atinge mais essa área da metodologia, de recursos, dentro da sala de aula digital ou física? A pergunta é ótima, porque eu costumo dar muito esse exemplo. Né? O que acontece na aula presencial? Quem dá aula presencial, quem assistiu a aula presencial sabe. O professor tem uma ementa, ele recebe uma ementa, mas ele, na verdade, adapta aquela ementa para... Se ele tem uma ementa para uma turma de 10 alunos, ele tem a mesma ementa para uma turma de 60 alunos, ele não vai dar a mesma aula, ele não vai fazer as mesmas atividades de avaliação, mesmo porque os alunos não vão aguentar, os 10 alunos ou os 60 é muito diferente. Então, o professor, existe uma ementa, existe uma bibliografia de referência, mas o professor tem a liberdade de adaptar aquilo para o contexto que ele está vivendo, para a aula que ele está dando, para a turma que ele está dando, para a disciplina, para a instituição. Na EAD, a EAD tradicional travou isso muito, a educação à distância não entregava apenas uma ementa, entregava as atividades prontas, o conteúdo pronto e tudo pronto. Quer dizer, o professor ou o tutor, às vezes o professor nem atuava mais, ele já foi o conteudista, né? O tutor ficava muito preso, ele não tinha nada o que fazer. Então, é perfeita a pergunta, porque não é obrigado a fazer educação à distância assim. Existem outros modelos mais flexíveis, isso a gente está conversando bastante no curso, que permitem que você modifique o curso dinamicamente, que você faça um projeto, mas você use conteúdos diversos, enriqueça com novos conteúdos durante o processo, atualize aquele conteúdo muito dinamicamente, às vezes até de um semestre para o outro, às vezes até no próprio semestre. Né? Então, educação à distância não é sinônimo de tirar o professor da docência, transformá-lo em conteudista e deixar depois tudo pronto. Não, esse é um design institucional clássico que vai se preocupar só com a produção do conteúdo. A gente está vendo um design institucional que fala do processo todo da disciplina, desde a produção até a atualização, até mexer no conteúdo, né?
Então, você não precisa excluir o professor, a docência do ensino, né? A educação à distância não é sinônimo de deletar o professor do ensino. Professor, o senhor tem alguns livros que falam exatamente sobre educação à distância. Dentro desse processo, né, da realização mesmo e oferta, o professor entra na plataforma, coloca fóruns, algumas vezes videoaulas, dentro da sua referência, né, da sua base de pesquisa. Que pontos seriam essenciais dentro desse design educacional para a educação à distância especificamente, para que um professor que atua nessa área ele possa dizer isso não pode faltar, por exemplo, na minha disciplina? Tá. A gente tem falado bastante no curso da parte prévia, né, da disciplina estar pronta. Então, por exemplo, análise do contexto, análise dos alunos, do perfil do aluno que vai fazer aquele curso, se eu já sei, ou pelo menos quando começa que eu tente avaliar, né, idade, gênero, interesses, formação prévia. Isso tudo é pré-produção da disciplina, certo? Agora, na disciplina, enfim, além dessa flexibilidade de conteúdo que nós já falamos, um elemento essencial é a questão da interação. Isso é um campo de estudo que eu venho explorando bastante. Então, existem diferentes tipos de interação possíveis na educação à distância. A gente, em geral, fixa muito em 3 deles. A interação do aluno com o professor, a interação do aluno com os outros alunos e a interação do aluno com o conteúdo. Também é uma interação, porque ele está lendo, está pensando, às vezes está jogando um game. Agora, existem vários outros tipos de interação. Então, por exemplo, eu posso pedir para um aluno de educação à distância fazer um trabalho fora da plataforma, fazer uma entrevista, uma pesquisa, vamos dizer que é na área de jornalismo. Então ele vai entrevistar um jornalista, um colega dele, para saber o que ele faz, quais são as estratégias que ele usa. Depois ele traz aquele material para dentro do ambiente de aprendizagem. Isso é o que a gente chama de interação aluno-outro, ou seja, aluno com alguém que está fora do ambiente. A gente tem uma ideia muito fechada de que a educação à distância tem que ocorrer apenas no ambiente virtual de aprendizagem. E durante esse contato com... Não é isso, professor? Durante esse contato com a computador e... Aí, vamos dizer, ele saiu do computador, foi fazer uma entrevista, tem todo uma... Aí depois ele volta, quando ele voltou, e o que ele faz? Ele apresenta aquele material na classe e tal. Então, existem interações que vão além do próprio ambiente de aprendizagem, né? Então, organizar um design das interações, isso foi uma coisa que nós vimos no curso. Faz parte do design instrucional, quer dizer, o que eu quero que meu aluno faça, que atividades eu quero que ele faça e com quem eu quero que ele interaja. Isso é muito importante no design. E quando falta interação, normalmente os alunos reclamam muito. Eles sentem a falta disso. Isso a gente volta a conversar sobre isso ainda, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Ok. E você de casa não sai daí, a gente volta já, depois do intervalo, com mais uma Educação em Pauta com o segundo bloco. Até já. Voltamos no intervalo com o segundo bloco, conversando com o professor João Mata. Ele é professor, pesquisador e orientador no mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC. Está conversando com a gente sobre o design na educação. Professor, no bloco anterior a gente tinha falado sobre, e o senhor vinha comentando sobre a questão da interação, né? Além da interação, outro tema bastante interessante com essa perspectiva é a questão do design dos jogos, não é? O senhor também tem publicação nessa área. Como entra, então, o processo de gamificação, games sérios ou até do próprio lazer dentro dessa área de estudo e educação? Sim, a gente viu isso, inclusive, no curso, a gente explorou no curso de design instrucional, 2 pontos principais. Dentro de um guarda-chuva maior que a gente chama de metodologias ativas, que é um termo bastante utilizado hoje. O uso de games em educação e gamificação fazem parte de um conjunto mais amplo de metodologias ativas, assim que eu encaro. A gente pode pensar em 2 coisas diferentes. Uma é a utilização de games em educação. Que aí pode ser qualquer tipo de game? Qualquer tipo de game. Pode ser um game educacional, mas pode ser um game não educacional. Isso é muito importante, porque tem muitos autores que já fizeram experiências com muito sucesso, resultados muito positivos, pegando games que não são educacionais e aí incorporando na sala de aula. Onde que entra isso no design educacional? Não adianta simplesmente jogar o game na sala. Você precisa fazer um planejamento, quer dizer, qual é o seu objetivo de aprendizagem. Depois de jogar, o que os alunos vão fazer, como é que eles vão retornar, o que o professor vai complementar. Então tem que ter um planejamento para isso. E nós temos muitas teorias já que fundamentam, teorias que a gente chama de aprendizagem baseada em games.
nós já temos muitos autores que orientam e dão orientações, dão sustentação teórica para a incorporação dos games em educação. Uma outra coisa é a gamificação, que você citou. Quer dizer, a ideia da gamificação não é utilizar game. A ideia da gamificação é utilizar elementos do design de games, ou seja, pontuação, prêmios, ranking, interação, ranking, uma série de coisas que level design, quer dizer, fases, coisas que o designer de games usa para produzir games, utilizar essas estratégias em educação. Mas não quer dizer que, ou educação ou outra área, né? Não é só educação. Mas não é, sobretudo na área comercial, isso é muito explorado na área de hoje, marketing, onde a origem, na verdade, da gamificação é mais na área de marketing, né? Depois ela foi incorporada pela educação, mas é muito forte ainda na área de administração e marketing. Então, qual que é a ideia? Eu utilizo alguns desses elementos de design de games, num campo que não é de game e não é utilizar game. Quer dizer, então eu posso, vamos dar um exemplo em educação. Eu quero, por exemplo, introduzir os alunos para uma biblioteca. Vamos imaginar que no instituto você tem uma biblioteca e os calouros, você precisa mostrar. Normalmente uma bibliotecária mostra um PowerPoint, fala, ó, tem isso, depois leva para dar uma volta. Você pode fazer uma gincana. Você pode fazer? Isso é feito, tem muitos casos assim, interessantes, a gente andou pesquisando isso. Então o aluno tem que procurar um livro, tem que achar uma fonte. Criar etapas como se ele estivesse dentro do jogo. Um jogo dentro virtual, né? Um jogo de introdução à biblioteca. E a nota está dentro disso daí também, né? A nota desde sempre não foi uma espécie de gamificação, não? Essa atribuição de nota? Mas é uma gamificação que o problema que a gente tem com a nota é que é o seguinte, por exemplo, isso é uma pergunta bem interessante. No jogo, você erra, mas você se recupera. Tem várias vidas, né? O jeito que o game trata o erro é muito diferente do jeito que a educação trata o erro. A prova, por exemplo, a avaliação final é sempre muito punitiva. Fui mal, eu vou repetir e tal. Então as pessoas têm medo de fazer prova, certo? Não fica aquela coisa, dá um branco, não durma à tarde. Ninguém tem medo de jogar um game que vai errar. Ninguém começa um jogo e fala assim, não vou jogar porque eu vou errar. Ao contrário, o erro incentiva o jogador a continuar jogando mais. E a função da gamificação é tornar mais lúdico, né, o aprendizado. Você até pode trabalhar com a questão da nota, mas não simplesmente dar a nota, isso já é o que você disse, tradicionalmente o que se faz na avaliação. Mas tornar a avaliação mais lúdica, tornar a avaliação mais colaborativa, mais interativa, esse é um dos elementos que a gente pode utilizar na gamificação de educação. Essa ideia de jogo e educação já é bastante consolidada, né? Mas a pergunta que eu faço é... Na prática, a gente ainda vê pouco nas instituições, né? Tanto privadas como públicas, ensino técnico ou superior. Existe ainda uma dificuldade de aceitar que o lazer, o jogo, o lúdico também forma a pessoa nessa área da educação? Na verdade, assim, a gente tem visto cada vez mais a aceitação da utilização de games e jogos digitais, seja na educação corporativa, educação básica, educação superior, tem se utilizado cada vez mais. A gente tem cada vez mais cases, né? Agora, continua existindo uma resistência, que você comentou na sua pergunta, sem dúvida, continua, alguns professores resistem, alguns gestores resistem, mas mais do que a resistência, existe uma dificuldade de implementar, porque não é uma coisa simples, quer dizer, normalmente um problema que acontece é assim, você pega um game, treina, como professor, se prepara, vai na sua sala de aula, dá para os alunos jogarem, em meia hora eles foram mais longe do que você, porque eles têm mais habilidades, são mais rápidos. Então, o game como uma técnica, uma estratégia, ou mesmo um conteúdo para usar na aula, não é tão simples, ele precisa de um planejamento. Por isso que a gente está vendo isso dentro do curso de design instrucional. Você tem que planejar, você tem que imaginar o que você vai fazer, como você vai avaliar, porque senão o aluno sente que ele jogou, mas não aprendeu nada. Ele pensa que é só o lazer, né? Sente que é o lazer. Então você tem que transformar aquele lazer numa experiência de aprendizagem. E isso que é o design. Você pode fazer um design para utilizar um game, você pode fazer um design para desenvolver um game, né? Então o design tem essa visão bem ampla. O professor ele tem que ter essa formação também, né? Dizem bastante que a gente tem uma escola do século XIX e um aluno do século XXI, né? Como é que fica essa discussão do professor? Ele tem que ter essa formação, né? O professor, não só para utilizar game, mas para utilizar tecnologias em geral, ele tem que ser formado. É um erro das escolas, das instituições, um erro estratégico, achar que, bom, eu dou a tecnologia, eu dou a ferramenta para o professor e está tudo resolvido. Ou eu dou a ementa, também está tudo resolvido. Então, uma das atividades mais nobres, uma das que eu mais gosto de fazer, que no fundo a gente está fazendo um pouco aqui no curso também, é esse trabalho de formação dos professores para a utilização de tecnologias. Quer dizer, alguma coisa que ele tem que pôr a mão na massa,
ele tem que conhecer casos, você tem que discutir casos de pessoas que estão utilizando aquela ferramenta em outro lugar, tem que ter uma fundamentação metodológica, educacional, pedagógica, né? Então esse é um trabalho muito bonito e que é essencial. Quer dizer, o professor solto, a gente achar que simplesmente a ferramenta vai resolver o problema. Simplesmente vai usar o tablet e o celular. Né? Tem todo um direcionamento dentro da sala de aula, por exemplo. Né? O projeto UCA, que foi o projeto Um Computador por Aluno. Você lia muita gente falando, não apenas no Brasil, fora do Brasil, que assim, vamos dar um laptop para o aluno vai ensinar o professor e os problemas estão resolvidos. Não foi isso que aconteceu. Nós vimos no Brasil e fora do Brasil que as avaliações não foram. Então, percebeu-se que a gente precisava dar para o professor e formar o professor e aí junto trazer o aluno. Quer dizer, não é simplesmente inverter a ordem e dar para o aluno que se resolve tudo. Né? Então, a formação de professor é um trabalho nobre. Já era antes da tecnologia, sempre foi. Mas a tecnologia introduziu mais dificuldades, mais desafios e aí tornou esse trabalho mais importante, essencial, eu diria. Qual é o maior desafio dentro dessa área de estudo? A gente tem um desafio que é, por exemplo, um desafio da infraestrutura tecnológica, que a gente acabou não falando até agora, porque a gente está falando de tecnologia, de game e tal. Você vai para uma escola, o aluno às vezes não tem acesso à internet, ou não tem placa de vídeo para rodar aquele game, mesmo que seja offline. Ou às vezes até não foi introduzido a tecnologia. Não foi introduzido. Então a gente tem um desafio no Brasil, não apenas no Brasil, mas no Brasil especificamente, que é um desafio da infraestrutura tecnológica. Né? Porque senão não é... Agora, o outro desafio é preparar os professores, e não é só os professores, os gestores, porque às vezes você prepara o professor, todo o curso de formação de professores que eu dou, eu procuro envolver os gestores, porque se tiver o professor preparado e o gestor não vai deixar fazer as coisas, ou não vai entender qual é a função. Então você precisa trazer o gestor para ele visualizar, falar, olha, isso aqui vai ser útil, vai ter um resultado de aprendizagem, não é simplesmente um gasto, não vou só gastar em software ou hardware. Né? Então, eu diria que os dois principais desafios são a infraestrutura tecnológica, porque senão a gente faz projetos que são fora de contexto. Quando você vai pôr em prática, ele não funciona. Porque o professor fala, você me falou um monte de coisa, mas eu chego no laboratório, olha como é que está o meu laboratório. Tem Linux, tem Windows, tem não sei o que, eu não consigo fazer aquilo lá. Né? Então, é a preparação dos professores e a infraestrutura tecnológica. Unidas, né? Veja, unidas porque você tem que formar o professor para a tecnologia que ele tem. Exatamente. Não adianta você formar o professor porque eu estudei isso aqui, mas ele não vai poder usar. Ou então criar o acesso dele à tecnologia com tablets, mas a escola não tem internet, né? Não tem internet. Não tem. Ou não tem, ou vamos dizer, outro exemplo. Tá bom, tem internet, tem tablet, mas aí o tablet quebra, não tem assistência e demora 6 meses para arrumar o tablet do aluno ou do professor. Isso é um problema comum. Então, aí vai começar a furar o esquema. Então, você precisa programar e você tem que pensar como eu vou dar assistência técnica, como eu substituir as coisas que quebrarem. É outro problema, quer dizer. Professor, assuntos como esse são discutidos na jornada da educação à distância. Né? O senhor é coordenador, em maio vai acontecer mais um. Eu queria que o senhor pudesse falar esses ambientes onde são discutidos assuntos com essa característica. A gente tem vários ambientes, né? Os congressos da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. A gente tem um seminário nacional presencial no primeiro semestre, tem um congresso internacional no segundo semestre presencial todo ano. E temos a Jovaed, que é uma jornada virtual que acontece em junho esse ano, que é só virtual. Então, a ABT, que é a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, também tem eventos, tem congressos, seminários que acontecem anualmente, que são importantes. E eu realmente coordeno a jornada está é o 7º ano seguido que a gente está fazendo. Esse ano vai ser na Unisa, em São Paulo, Universidade de Santo Amaro. A jornada é um sábado, sempre foi assim, é um sábado, a pessoa vai... quem mora fora de São Paulo pode ir, né? Porque chega sexta-noite ou sábado de manhã. Passamos o dia discutindo. A gente tem um espaço de almoço, intervalo, coffee break, e a gente chama pessoas, eu escolho assim, pessoas do Brasil que estão trabalhando com temas diversos. Esse ano, por exemplo, vamos ter pessoas falando sobre formação do professor para trabalhar com vídeo, gravar videoaulas. Nós vamos ter um bloco específico para isso, vamos ter um bloco específico sobre games, utilização de games em educação. Então assim, a pessoa passa um dia lá, um sábado, e sai de lá embebida dessa discussão. Quem quiser ouvir mais através de vídeos ou acessar sobre esse assunto, pode ir. O senhor tem uma referência? Eu tenho, você consegue, eu tenho muitos vídeos gravados, né? Muita gente me disse que meu vídeo está sendo usado na aula que ele fez. Se você procurar no meu YouTube /João Mata, você vai encontrar bastante vídeo. Agora, hoje nós temos muito a tendência dos recursos educacionais abertos, mesmo fora do Brasil, em inglês, né? A gente tem muita coisa
disponível online sobre esses temas, né? Então vale a pena pesquisar realmente em vídeos, foi ótima a dica que você deu, porque a pessoa vai achar muita coisa interessante. Tem que avaliar, né? O vídeo você tem que ver, então, às vezes vai navegando, né? Vai navegando, vai passando rápido para você ter uma ideia, mas assim, pessoas que são referências na área, quando tem um vídeo dela, ou ligado a uma instituição que também é uma referência na área, né? Sempre você vai ter material de boa qualidade. Ok, professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas agradeço pela entrevista de hoje e por esse tema também. Obrigado, é um prazer. Foi um prazer estar com você aqui, é um prazer estar no Instituto com todo o grupo aí que a gente está trabalhando. Ok, muito obrigado. Fica o convite para outra oportunidade também. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta e se vê na próxima semana, neste mesmo horário, aqui na TV Câmara, 10 horas da manhã. Lembrando que o nosso programa também é exibido aos domingos no mesmo horário. Até lá, a gente se vê no próximo programa.